Pois bem, olha que coisa, é o que eu falo para vocês, já teve mais de uma situação em que o STF tomou decisões que eu vejo como corretas. Por exemplo, o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, o casamento homossexual, como eles chamam, eu acho corretíssimo isso, tem que poder casar mesmo, coisa e tal. Mas eu, na época, eu reclamei, eu falei, isso é um absurdo, porque isso deveria ser papel do legislativo fazer, não do judiciário. Ah, mas o judiciário interpretou a Constituição, que lá está dizendo que o casamento é de homem com mulher, mas em outro lugar da Constituição fala que homem e mulher é equivalente, não sei o que lá, então pode entender desse jeito. Mas se o legislador quisesse entender desse jeito, ele teria colocado que o casamento é entre duas pessoas e ponto final. Não teria especificado que é entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher têm equivalência nos direitos. Ok, eu concordo com isso, evidentemente. Mas não quer dizer que homem seja equivalente de mulher para todos os efeitos. Então, a decisão que o STF fez, que na verdade está no começo dessa coisa toda, foi uma das primeiras decisões que o STF começou a legislar abertamente. De novo, eu sou a favor disso, eu acho que tem mesmo que ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, não tenho nada contra isso, mas o fato de ser o STF que tomou essa decisão é um absurdo. E aqui, de novo, eu me vejo nessa mesma situação. O CNJ está tomando uma medida para reduzir litígio trabalhista. O que é errado, quem teria que fazer isso era o Legislativo. E detalhe, pior dessa história, o Legislativo fez isso, o Congresso aprovou a reforma trabalhista do Temer em 2017. Aí o STF voltou atrás em parte da reforma, o que aumentou as coisas, né? O cara fala aqui, ó, o Barroso fala aqui nessa situação, foi o Barroso que está fazendo isso aqui, o Barroso está querendo civilizar de novo a gente, né? Então o Barroso está civilizando o mercado de trabalho, ele fala aqui, ó, cadê? Onde é que está a questão dos números? Aqui, olha só. O número de processos na Justiça do Trabalho era de aproximadamente 5,5 milhões em 2017. Aí teve a reforma trabalhista do Temer. E aí teve uma queda para 4,9 e 4,5. Olha que coisa maravilhosa. Realmente a reforma trabalhista do Temer foi no sentido correto. O que ela fez? Ela proibiu o trabalhador de processar o patrão? Não, não pode proibir. O trabalhador tem o direito de processar. Só que ela falou que se você processar e perder, você tem que pagar o advogado do patrão. O que é mais do que justo. Por quê? Porque o que acontece na Justiça do Trabalho é isso. O pessoal entra na Justiça do Trabalho com aquela ideia, eu vou entrar. Se eu perder, o pior que pode acontecer é eu não perder nada. E isso não é justiça. Você tem que entrar na justiça quando você realmente está injuriado. Não, meu patrão me ferrou. Eu tenho que entrar na justiça porque ele está errado e eu estou certo. Não é assim, vamos entrar lá que vai que eu ganho e não sei o que lá, eu ganho dinheiro e coisa e tal. Que vocês sabem, é assim que muito advogado trabalhista vende a coisa para os empregados, né? O cara foi demitido, aí o advogado trabalhista vira pro cara e fala assim, não, vamos entrar com uma ação contra o seu ex-patrão. O cara fala, não, mas o cara me pagou tudo certinho, fez tudo certo, não tem nada contra ele, não. Aí o advogado fala assim, deixa de ser bobo, entra lá com a ação, o pior que pode acontecer é você perder, você não perde nada, você não tem que pagar nada. Não, e se você ganhar, você ganha alguma coisinha, ganha um trocadinho em cima do cara, deixa de ser bobo, entra com a ação lá e coisa e tal, todo mundo entra, não sei o que lá. E aí muita gente cai nessa e entra com a ação realmente, né? E o efeito é esse mesmo. É isso que mudou com a reforma trabalhista. Se a pessoa estiver errada, entrou com uma reclamação que não tem procedência, não tem lógica, aí ela tem que pagar o advogado da outra parte. É o mínimo que se espera. Tem que ter um custo para a pessoa isso, né? Enfim. Só que aí, os números voltaram a subir em 2020. O que aconteceu em 2020? O STF anulou essa coisa. O STF entendeu que se a pessoa comprovar que é pobre, tem direito à gratuidade e não tem que pagar sucumbência, não tem que pagar coisa nenhuma. Então, ou seja, a pessoa, né, no final das contas, pode de novo arriscar, entrar na justiça arriscando. E aí voltou. Voltou para 5,4 milhões, ou seja, voltou praticamente ao mesmo patamar de 2017. E aí o Barroso ficou chateado, porque ele viu que, caramba, realmente o STF fez merda, né? O STF não deveria ter acabado com a reforma trabalhista do Temer. Por que o STF acabou com a reforma trabalhista do Temer? Porque queria prejudicar o Bolsonaro, sabia que com isso prejudicaria o Bolsonaro em 2020. Só que agora é governo Lula, aí agora o cara está querendo manobrar para ajudar o governo Lula de novo e diminuir o número de processos na justiça, né? Só que aí o que ele faz aqui? Ele faz uma resolução do CNJ determinando que em casos acima de 40 salários mínimos, a decisão que já foi homologada, o cara não pode entrar na justiça depois da homologação judicial daquele acordo, né? E a grande questão, assim, eu acho perfeito, eu acho que é ótimo, tá no sentido correto, tem que mesmo, porque olha o que acontece, olha o absurdo que acontece. Ele está falando aqui de casos, o artigo 855B
da CLT, né? No caso de homologação de acordo extrajudicial, né, as partes elas não podem depois entrar com ação posterior. O que acontece? Essa reforma do Temer permitiu esse tipo de acordo extrajudicial e que pode ser homologado pela justiça. Como é que é esse caso? É em caso de que tem demissão de muitas pessoas, então a empresa faz um acordo com o sindicato, com as pessoas, e esse acordo é homologado pela Justiça do Trabalho e pronto, está todo mundo demitido. Aí sabe o que acontecia? Depois as pessoas iam lá e entravam na justiça contra o empregador de novo. Mas peraí, mas você já assinou um acordo, já teve um acordo. Né? O empregador tipicamente pagou um pouco a mais porque foi uma demissão de muitas pessoas e coisa e tal, e as pessoas depois ainda entravam na justiça contra a empresa, né? E aí, ou seja, o que ele falou é assim, se teve acordo, se foi homologado o acordo pela justiça, valores acima de 40 salários mínimos, você não pode entrar na justiça depois. De onde é que ele tirou essas coisas? De lugar nenhum, não está escrito isso aqui. Aqui não está falando que você não pode recorrer do acordo, né? Ou seja, literalmente, o CNJ legislou, criou uma norma jurídica. E não deveria ser assim. O CNJ é um órgão que teria a ver com a administração da justiça. Garantir que os processos andam rápido, que os juízes estão decidindo de uma forma correta, célere, coisa e tal, mas não pode inventar jurisprudência, inventar uma decisão nesse negócio, né? Então, cai no mesmo caso da minha crítica ao STF, que o STF tem feito isso várias vezes, em várias situações, mesmo quando eu concordo com o tema, com o direito em termos materiais, eu acho que a forma está errada. Não é o STF que deve fazer isso. Eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas, mas é um absurdo o STF determinar a descriminalização da maconha. Tem que ser no Congresso, é o Congresso que é a casa do povo, que foi votado pelo povo. Eles que têm que fazer a lei. E mais um monte de coisa. Isso sem contar nas coisas que o STF determinou que eu discordo. Por exemplo, a questão do marco temporal lá, de acabar com o marco temporal, que cadê? Está escrito na Constituição que tem o marco temporal, está lá literalmente escrito na Constituição o marco temporal. No entanto, o STF entendeu que como isso prejudica os povos originários e não sei o que lá, que tem que tirar aquilo ali, esse entendimento é inválido, então é um absurdo isso, está legislando. Quem deveria definir o marco temporal, se você está entendendo que a Constituição não está clara sobre o que está escrito ali, é o Congresso que tem que fazer isso, é o Congresso que tem que fazer uma lei, inclusive fez, aprovando o marco temporal. O STF não pode legislar, é errado em todas as situações. Eu não acho que é errado só quando ele toma uma decisão que me desfavorece, não, é errado em todas as vezes. Por mais que seja uma decisão que eu concorde com ela, é errado o STF legislar. Da mesma forma, agora estão entrando, botando o CNJ para legislar também. É um absurdo isso daqui, né? Realmente fragiliza. Aí depois fica o seu Barroso se perguntando por que todo mundo tem ódio do STF hoje em dia. Porque o STF está querendo fazer algo que não é papel dele. Ou não é papel. Ele fala que não, porque precisamos resolver a questão da justiça trabalhista, que o emprego no Brasil é muito caro e coisa e tal. E eu concordo com isso. Eu acho realmente que o emprego no Brasil é muito caro. Eu já falei aqui várias vezes, só maluco emprega a gente aqui no Brasil. O cara tem que ser maluco para assinar a carteira de alguém aqui no Brasil. Agora, a verdade é a seguinte, não é papel do STF fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Congresso. O STF deveria se limitar a ler o que está na lei, interpretar o que está na lei, ponto final. Se fizesse isso, estava ótimo. Essa síndrome de salvador do mundo é que está matando o STF e matando o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no